Vamos então, fechando os nossos olhos, serenando o nosso coração, agradecendo a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente para nos receber, que nos envolvem com as suas luzes de paz, de harmonia, de equilíbrio, que possamos sintonizar e receber todas essas benesses e todos esses benefícios. Jesus disse que onde houvesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria presente. E com certeza ele se faz presente entre nós, envolvendo a cada um de nós com a sua paz, com o seu amor, nos trazendo a tranquilidade e a harmonia que necessitamos para aprendermos e para continuarmos na nossa escalada evolutiva. Agradecemos de todo o nosso coração por tudo que Ele nos ensinou, por tudo que Ele nos trouxe, e principalmente por continuar nos amparando e nos auxiliando. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de aprender e principalmente no propósito de nos tornarmos criaturas melhores, para fazermos a diferença aonde estivermos, levando o melhor que houver em cada um de nós. Abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. O tema que nós vamos conversar hoje é um tema muito gostoso. A hora que a Helena passou, eu falei assim, falar de resistência ao mal, eu acho que é algo muito importante para todos nós, né? O Emmanuel sempre começa com uma pequena frase do Evangelho, tirada do Evangelho de Mateus, e diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se a gente for parar para analisar o planeta hoje e as situações que a gente está vivendo, e analisar a história da humanidade até chegar nos nossos dias, a gente percebe que a humanidade sempre viveu numa constância de olho por olho, dente por dente, e cada um preocupado com os seus próprios interesses, né? Brigando com guerras ocasionadas por conflitos entre nações, brigas por causa de poder, por causa de dinheiro, né? Por causa de política, por causa de religião, né? Brigas familiares, briga por causa de posição social. A gente vê que a sociedade como um todo está o tempo todo se degladiando porque pensa sempre nos próprios interesses. E a gente não é diferente disso, né? Apesar de aprendermos e de ouvirmos, a gente está sempre pensando assim, nossa, mas eu não posso ser prejudicado. E quando nós somos prejudicados, o que a gente faz? Reage, que é normalmente o comportamento que a gente tem. A gente pega um exemplo bem atual hoje, que é a guerra que está acontecendo no Oriente. Acontecendo por quê? Né? Quando começou isso? Né? Lá na Segunda Guerra Mundial, um povo que foi oprimido, que sofreu as maiores agruras que a gente já viu num período de guerra, precisava de uma nação, de um espaço para falar que era a sua nação. E aí fizeram uma divisão de terras, que as duas partes não concordaram, porque feria aos interesses individuais de cada um, e estão lá, se degladiando desde esse período que culminou agora com essa guerra que a gente está vivenciando, e tomara que não acabe se transformando numa terceira guerra mundial. A gente espera que a espiritualidade esteja lá, mexendo os pauzinhos, como já mexeu várias vezes anteriormente, para que efetivamente isso não aconteça, né?
Aquele povo perseguido, torturado, se tornou perseguidor. Né? Por que ele se tornou perseguidor? Né? O grande problema que a gente tem nessas situações todas de desavença é que a gente não quer deixar de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A gente, de forma nenhuma, quer se fazer menor do que o outro, porque você acha que é um direito que você tem. E que, se você não fizer nada, a situação não vai se solucionar. E que está nas suas mãos, né, aquela situação. Nas nossas reuniões mediúnicas, a gente tem a oportunidade de ver assim, muitos espíritos que vêm até a reunião e que se tornaram obsessores em função de um desejo de vingança. Quando você começa a dialogar com o espírito, você vê que, na verdade, ele foi vítima, em algum momento, de alguma situação, e ele acha que ele tem que solucionar aquela situação, que ele tem que colocar a mão na massa para se vingar, porque a pessoa que agrediu ele, ou que fez com que ele fosse vítima em outro momento, não pode sair impune daquela situação. E aí ele se torna um obsessor, às vezes, por séculos, porque já teve situação da gente receber criaturas que estão vivendo essa situação por muito tempo, paralisando o processo evolutivo que, se tivesse oferecido a outra face, com certeza era uma situação que não estava acontecendo, já teria caminhado, já teria ido adiante, mas está preso naquele egoísmo, naquele orgulho que não permitiu que ele seguisse adiante. Muitas famílias, e isso é muito comum a gente ver, vivem em desarmonia o tempo todo, né? Com o irmão que não fala com o irmão, com o filho que não fala com o pai, né? Com o cunhado que brigou com o sogro. Bom, as brigas as mais diversas. E a gente que trabalha no ramo imobiliário, quando tem um inventário, então você pensa que o mundo vai cair. Por quê? É uma briga por causa de uma casa que vai ser dividida, às vezes, em 20 partes, mas as pessoas ficam brigando por causa daqueles valores materiais. Né? E um acaba prejudicando o outro, e o processo evolutivo, porque, na verdade, nós estamos naquela família porque a convivência com aquela família ela é necessária para a nossa evolução. Nós precisamos harmonizar com aquelas criaturas, e, em vez de fazer isso, a gente se degladia, a gente discute, a gente briga, não fala. A semana passada, meu neto de 11 anos recebeu uma advertência na escola. Eu fiquei contente, porque depois eu ouvi um podcast, um professor fazendo um relato sobre tirar o celular das escolas, que ele disse que voltou a ter uma coisa que não tinha antes, que era briga na escola. Meu neto participou de uma briga na escola. O outro amiguinho ofendeu ele revidou, ele respondeu, o amiguinho empurrou ele, e aí eles partiram para a briga de soco, que eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. E aí, claro, foi chamado na diretoria, recebeu advertência, o pai e a mãe só foram comunicados. Ele tinha que falar para o pai o que tinha acontecido naquela situação. Então, foi um transtorno enorme. E aí eu fui tentar explicar para ele, eu falei, você percebe que se talvez você tivesse simplesmente ignorado aquilo que o amiguinho tinha falado para você, você teria evitado todo esse transtorno que aconteceu depois disso? E aí ele falou para mim assim, mas se eu não tivesse revidado, ele ia continuar fazendo a mesma coisa sempre. E é assim que a gente pensa, não é? A gente acha que se nós não agirmos, que aquela situação vai continuar se perpetuando. E por que a gente pensa dessa forma? Será que a gente não acredita, né, na providência divina? Aonde está a nossa fé? Aonde está aquilo tudo que a gente aprende, né? Emmanuel, no texto de hoje, ele diz o seguinte, que guerras, revoluções, assassínios,
perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. Então, nós achamos que nós precisamos agir daquela forma porque a gente está cooperando com Deus para resolver aquela situação. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Então, quando nós achamos que nós devemos punir o outro, na verdade, nós estamos acentuando aqueles problemas. Nós estamos criando outros problemas, né? Às vezes, um problema que começa com um nada, ele começa a ir se agigantando de tal forma que depois a gente não consegue voltar atrás para resolver aquele nada que estava ali atrás. Porque nós achamos que nós é que devemos tomar aquela atitude. Tem uma metáfora bem interessante que acho que a maioria de vocês já conhece, né? Que uma pessoa pega um táxi e está indo para o aeroporto e, de repente, o motorista é fechado, né? E ele tem um comportamento de, né, cumprimentar outra pessoa, não falar nada, e está calmo e tranquilo, e aí a pessoa vira e fala para ele, nossa, mas, meu Deus, como é que você está tendo esse comportamento? Ele te fechou e você ainda está cumprimentando e sorrindo para ele como se não tivesse acontecendo nada. E aí, então, esse motorista ensina para esse rapaz algo que é muito importante, que ele fala assim, olha, na verdade, tem pessoas que andam pela rua carregando um caminhão de lixo. E aí, numa situação, ele pega e despeja o caminhão de lixo em cima de você. Se eu revidar, se eu entrar na energia da pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lixo dele para mim. E eu não quero pegar o lixo dele para mim. Então, às vezes, é preferível você se acalmar, contar até 10, porque aí você não carrega o lixo do outro. Quando nós reagimos nas situações e achamos que nós é que temos que tomar a providência naquela situação, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos pegando o lixo do outro. O obsessor, que hoje está obsessor, ou o espírito que está nessa situação de vingança, ele, na verdade, nada mais fez do que isso. Ele se tornou, né, naquele momento, o agressor. Ele era vítima lá atrás. Ele foi vítima. Mas quando ele acha que ele é que tem que tomar para ele a decisão de resolver aquela situação, o que ele está fazendo? Ele está se transformando no agressor. Ele está ficando igual àquele que agrediu ele. E isso acontece no nosso dia a dia, é a mesma situação. A gente vai estar pegando o lixo do outro, a gente está pegando a agressão do outro para nós, né? Então, a gente acaba se enchendo de ódio, se enchendo de raiva, se enchendo de mágoa e de tudo que aquela situação acaba trazendo para nós, né? Ou, se nós não nos enchemos de raiva, de ódio, querendo vingança e tudo mais, aquilo se transforma em quê? Em dor, em sofrimento, né? Em mágoa, aí eu entro em depressão, aí eu tenho... Porque eu me deixei envolver por aquela situação. Emmanuel nos fala ainda que na passagem evangélica, quando Jesus diz, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus não queria dizer que os aprendizes se entregassem inertes às correntes destruidoras. Não é para nós ficarmos lá parados esperando a avalanche cair em cima da nossa cabeça. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Eu tenho que aceitar? Não. Mas eu tenho que retribuir com violência? Também não. Né? Eu posso até não concordar com aquela situação, mas eu não posso me arvorar de que eu é que tenho que defender ou que eu tenho que me vingar daquela situação. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria
perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Então, só com o bem nós conseguimos mudar aquela situação, né? Então, eu tenho que ter um comportamento de fazer o bem em todas as situações. Eu lembro que o Divaldo contou, certa vez, num seminário que fazia, uma história de uma pessoa que havia recebido de presente uma caixa com fezes de animal. Eu não sei se vocês lembram dele contando essa história. E que aí, então, o que essa pessoa fez? Retribuiu, devolveu o presente para a pessoa com um vaso de flores, onde ele utilizou as fezes que tinha recebido. Exatamente isso. A pessoa que fez isso, a gente diz que, no modo antigo, deu um tapa com luva de pelica, né? Quer dizer, ele, de certa forma, ele mostrou que não era uma atitude correta, mas mostrou através de uma atitude do bem. Então, devolveu com uma flor, devolveu com o bem. E a pessoa, com certeza, deve ter se sentido extremamente envergonhada daquela situação, né? Ou não, né? Às vezes a pessoa não está pronta ainda para aquela mudança. No texto evangélico, dessa passagenzinha que o Emmanuel traz para nós de Mateus, Jesus nos fala dos exemplos para resistir ao mal. Então, ele fala, resistais ao mal, mas aí ele fala como? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas a qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a outra. Oferece a outra face. Ao que quer entrar em juízo contigo e tirar a tua túnica, dá-lhe também a capa. E quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000, né? Sempre mostrando que a gente deve fazer mais até do que efetivamente a gente está recebendo. Dá a quem te pede e a quem te solicita empréstimos e não voltes as costas a esses necessitados. Então, Jesus não só falou, não vamos resistir ao mal, mas ele falou, como que você vai resistir ao mal? Complementa com o bem. É esse o caminho que ele mostrou. Carlos Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, ele faz uma análise muito bacana dessa passagem do Evangelho. E ele traz algum esclarecimento, né? Então, ele diz que jamais revidar um mal com o outro mal. Ao contrário, quando te receber uma ofensa moral ou mesmo material, temos que retribuir com um benefício. Nem que seja uma prece em favor dos coitados ignorantes que não sabem que quem faz o mal a si mesmo o faz. Daí o simbolismo de oferecer a outra face. Eu falo que a gente não está no estágio ainda de ser agredido e fazer o bem para o outro, porque nós ainda somos bem... Nosso pensamento ainda é muito do olho por olho, dente por dente. Então, qual é a melhor forma da gente agir nesse momento? Vamos orar pelo outro. Eu preciso revidar, eu preciso me vingar, eu preciso ser agressivo com o outro? Não, fica quieto e ora. No mínimo isso, orar pelo outro, né? A gente pode não... mas eu não... Consegue, ora. Pensa que aquela criatura precisa da tua oração, porque provavelmente para ter aquele tipo de atitude, ele não estava equilibrado suficientemente. Então vamos orar por ele. Se nós orarmos, a gente já vai estar fazendo uma grande coisa. A gente não pode se esquecer que a regra é clara, é de ação e reação. Vou ter que harmonizar aquilo que eu desequilibrei. Então, se eu reajo com agressividade, aquela agressividade estará em mim. E é eu que vou ter que harmonizar. Eu peguei o lixo do outro, trouxe o lixo para mim, e é eu que vou ter que dar fim nesse lixo. Então, aquilo vai ficar em mim. Eu que vou ter que harmonizar aquilo tudo. Então, lei de ação e reação. Se eu desequilibrei, eu vou ter que equilibrar de alguma forma.
Pastorino continua: dar sempre e emprestar sempre a quem nos pede no campo espiritual, ajudar sempre, com palavras e ações, com a força do pensamento e da prece. Que temos nós na terra que seja propriedade nossa, a não ser os dons espirituais? Todo o resto é tão ou mais transitório que o nosso corpo denso. É tudo empréstimo que nos facilitam a viagem na crosta, mas aqui deixaremos, porque nada para cá trouxemos e daqui nada levaremos. Então, por que eu tenho que ficar me martirizando por algum prejuízo material que eventualmente eu tenha tido por um roubo ou por um golpe? A gente fica meio inconformado com aquela situação, mas aquilo tudo não é meu, está emprestado. Eu tenho a propriedade emprestada por um breve espaço de tempo que é da minha existência, que também nem sempre fica comigo a existência toda. Quantas vezes as pessoas não perdem heranças, fortunas, né? Porque naquela existência estava programada aquela situação. Então, nada me pertence, nada. Tudo eu retiro da natureza, eu transformo e eu utilizo, mas é emprestado da natureza. Nós vamos partir para a nossa vida maior e não vamos levar absolutamente nada do que nós temos aqui, né? Então, aquilo que nós recebemos, a gente tem que aprender a usar com sabedoria. E se eventualmente acontece algum imprevisto, nós temos que compreender que nós precisávamos daquilo para o nosso aprendizado. Normalmente é nós que temos aprendizado para tirar daquela situação, apesar de nós acharmos que estamos sendo vítimas, tá certo? Mas não é aprendizado que a gente tem que tirar. Outra coisa que a gente não pode se esquecer, que nós somos co-criadores, e que, então, tudo aquilo que nós recebemos, esses dons para a nossa existência, eles são ferramentas que a espiritualidade amiga utiliza para que nós ajudemos a elevação daqueles que estão à nossa volta. Então, ele é um meio. Na questão número 132 do Livro dos Espíritos, falando sobre o objetivo da encarnação, os espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazermos chegar à perfeição. Visa ainda pôr os espíritos em condições de suportar a parte que lhe toca da obra da criação. Então, nós somos co-criadores. E como co-criadores, a gente tem que cooperar nesse caminho. Então, nós temos responsabilidade, inclusive com tudo que temos, com tudo que possuímos. Pastorino continua: não resistir a quem nos fere, não contender em litígios judiciários, mas ceder. De qualquer forma, teremos um dia que deixar tudo. Então, desapeguemos-nos logo. Vai ter uma hora que vamos ter que partir. Eu falo que essa passagem aqui lembra mais vale um péssimo acordo do que uma boa demanda, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido isso. E, realmente, quando você entra numa demanda judicial, aquilo parece que fica se prolongando por séculos e você fica martirizando aquele problema, aquela situação que parece que não termina nunca, né? Sendo que, às vezes, se você sentar e fizer um acordo, você consegue resolver aquilo de forma pacífica sem ter que entrar por meios judiciais. Não recusar um sacrifício pessoal. Todo bem que fizermos a qualquer pessoa e a nós mesmos, é a nós mesmos em primeiro lugar que o fazemos. Antes de atingir a criatura favorecida, atinge a nós mesmos, porque modifica a nossa aura e a harmoniza. E, ao elevar as nossas vibrações internas, faz-nos aproximar da sintonia do Pai, que era amor e doação. Então, à medida que nós praticamos o bem, nós vamos entrando em sintonia com a espiritualidade maior. E a gente percebe isso em cada momento que a gente pratica a caridade, o amor, o bem. A gente começa a perceber o quanto a gente se aproxima da espiritualidade amiga. Emmanuel conclui dizendo que o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão,
70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Jesus, em nenhum momento da passagem dele, do que ele ensinou para nós, ele falou, não, vai lá, olho por olho, dente por dente. Não, ele só nos ensinou a ter paciência, a ter tolerância, a praticar o bem, ao amor. O ensino dele era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo como a nós mesmos é entrar em harmonia com todo mundo que está à nossa volta. Essa é a finalidade da nossa existência, né? E ele nos trouxe muitos exemplos em todas as passagens evangélicas. Para finalizar, eu vou ler um trechinho da obra de Joana de Ângeles, Liberta-te do Mal. Ela traz, assim, passo a passo, o que a gente tem que fazer para tentar se libertar do mal, né? Psicografia de Divaldo Franco. Então, ela diz o seguinte: acautela-te do mal através de todo o bem que possas movimentar. E aqui eu quero fazer um parênteses. A gente observa, assim, que quando a gente está no bem, a sensação que a gente tem é que o mal passa longe, né? Quando você está no bem, que você está agindo pelo bem, que você está fazendo pelo bem, o mal não se aproxima de você. E se eventualmente se aproxima, você percebe que está errado, que não está correto e não se deixa envolver por aquilo, né? Então, através do bem é a melhor forma. A cautela te dá inveja, reconhecendo que cada qual é fruto dos próprios atos, e não ambiciones o que ainda não conseguistes, não vibrando negativamente contra aqueles que já o lograram. A inveja é terrível, é um mal enorme da sociedade. Acautela-te do ressentimento, compreendendo que se trata de um morbo pestífero que aniquila aquele que o agasalha. Quando você está ressentido com o outro, você só vai entrando naquela energia negativa, e aquilo só faz mal para a gente e para aqueles que estão próximos da gente. Acautela-te contra a maledicência, substituindo-a por comentários edificantes que possam ajudar até mesmo aqueles que tombaram em erros graves, né? Para que vamos falar dos problemas e dos defeitos do outro? A gente não precisa reforçar os erros daqueles que estão ao nosso lado. Acautela-te da ira, que responde por transtornos graves na emotividade, trabalhando em favor da desdita pessoal. A ira talvez seja a mais difícil de todas elas, né? Porque você se sente vítima, fica com raiva e acha que você que tem que reagir naquela situação. Acautela-te contra a ingratidão, que te constitui ferrugem nas engrenagens da tua alma. Acautela-te da sensualidade e do erotismo, facultando-te o equilíbrio da imaginação e da conduta. Acautela-te contra a censura, concedendo a quem se encontra equivocado o direito de transitar nessa faixa de evolução. Esse que a gente fica julgando o outro pelos atos, é muito complicado, porque nós medimos o outro pelo nosso pensamento. E quando o nosso pensamento é o correto? Até que ponto aquilo que a gente está pensando é o certo? A evolução da humanidade mostra para nós que aquilo que é certo hoje, amanhã, não vai ser mais certo, porque a humanidade evolui e essas certezas que nós temos vão se modificando. Eu falo que um grande exemplo disso é a questão da escravidão. Você pega no início do século passado, em cada casa tinha um escravo. E todo mundo achava que aquilo era absolutamente normal, né? Então, como a sociedade mudou e esse pensamento mudou? Então, era natural, mas não é mais. Então, a gente não pode se arvorar de achar que nós estamos certos, que o nosso pensamento está correto, que aquilo que o outro está fazendo está errado. A gente não tem certeza de nada. A gente não sabe nada ainda, a gente está gatinhando na escala da evolução e temos o mínimo de conhecimento. Então, por que eu vou censurar o outro? Por que eu vou julgar o outro? Acautela-te da agressão mental e moral, evitando a ocorrência infeliz que pode degenerar naquele de natureza física.
Acautela-te da influência de espíritos ociosos, infelizes, perversos, que te sitiam a usina mental, cultivando pensamentos de amor e de compaixão em favor do teu próximo. Quando que a gente se aproxima desses espíritos infelizes? Quando a nossa energia está desequilibrada, não é? Aí, se eu estou na compaixão, no amor ao próximo, no bem, com pensamento positivo, com energia positiva, eles não vão se aproximar. Todos os seres humanos são suscetíveis de errar, tendo, porém, o dever de se corrigir, de evitar a repetição e de avançar com dignidade pelo rumo novo eleito como roteiro de iluminação e de sabedoria. Estás na terra em concerto, em prova ou em expiação. Agradece a Deus a oportunidade abençoada, conforme se te apresente, sem lamentações. Caso enfrentes dificuldades, sem exigências. Caso experimentes carências, realizando o melhor que te esteja ao alcance. Essa é a finalidade da nossa existência. Nós doarmos aquilo que de melhor houver dentro de cada um de nós. E Joana, em outras obras, deixa muito claro que essa mudança ela nunca é imediata. Então, essa mudança de comportamento que a gente precisa ter com todos esses ensinamentos aí que a Joana trouxe, que Emmanuel trouxe para nós, não vai acontecer de um dia para o outro. É necessário, primeiro, que nós identificamos o erro em nós. Onde eu estou errando? Em que momento eu estou falhando? Qual tem sido o meu comportamento que está levando a meu flerte com o mal, né? Que é mais ou menos isso que a gente faz. A hora que a gente identificou isso, traçar um plano de ação para que aquilo não aconteça novamente. É claro que à medida que eu identifico, quando eu entro naquela sintonia de novo, fica muito fácil de eu perceber que está errado, porque eu identifiquei o erro. Então, quando eu identifico, quando eu vou fazer de novo, eu vejo que errei de novo, e aí existe uma tendência de você ir evitando aquela situação novamente. E aí você tem que iniciar essa mudança, iniciar esse novo comportamento. E aí, o que a gente tem que fazer? O que a Joana fala? Persistir, 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 persistir. Até que, aquela história de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Vai ter uma hora que nós vamos mudar de comportamento, que nós já não mais pensaremos no mal de forma tão efetiva. Vai ser tão natural para nós que o erro que o outro cometer, nós nem iremos perceber. É aquela situação de eu não preciso te dar desculpa, te desculpar, porque eu nem me senti ofendido com aquilo que você falou. Porque eu estou num outro estágio de evolução e eu já não me ofendo mais com esse tipo de situação. E aí é maravilhoso, né? A hora que a gente conseguir atingir e resistir ao mal, esse mal que nos torna tão prisioneiros no nosso dia a dia. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a identificar esses problemas na nossa vida, fica muito mais fácil de nós termos ações para poder melhorar eles. Muito obrigada. Vamos à nossa prece. Agradecemos mais uma vez, Senhor. E, na verdade, somos gratos todos os dias e todos os momentos da nossa existência. Por tudo quanto temos recebido, por tudo quanto temos aprendido, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos erros e aprendizados, pelas nossas dores que nos ensinam todo dia. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui e de podermos aprender um pouco mais e nos aproximarmos um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Jesus nos trouxe um caminho maravilhoso
para que possamos nos modificar e nos melhorar. Mais de 2000 anos se passaram e nós ainda engatinhamos nesse aprendizado. Mas tenho certeza que cada um de nós, unidos a Jesus e a espiritualidade amiga, temos condições de começar essa jornada de modificação. Podemos ser melhores hoje do que fomos ontem. Podemos ser melhores amanhã do que fomos hoje. Numa jornada bendita de aprendizado e de evolução. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanhou. E agradecemos a imensa energia que temos a oportunidade de sentir neste momento. Que essa luz de amor e de paz que envolve cada um de nós possa se expandir, envolver todo o ambiente, toda a creche e todos os que aqui adentram, possa ser levado aos nossos lares, os nossos familiares possam receber essa boa energia, envolvidos em luz e em amor. Que possa ser levada também a todos os que se encontram doentes, a todos os nomes que deixaram na nossa caixinha de vibração, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram nas ruas, desamparados pelo frio. Envolve especialmente, Senhor, todos aqueles que ainda não te conhecem. Que eles possam receber essa energia de amor e de luz e possam se sentir envolvidos e amados. Que o nosso amor possa se expandir e possa ser levado a todos os locais de guerra, de sofrimento, de dor, a essas nações que sofrem nesse momento, a seus governantes, que possam ser iluminados e trabalhar em prol da paz e não da guerra. Abençoa-nos, Senhor, no nosso dia a dia e permita que possamos ser instrumentos do seu amor aonde estivermos, que possamos ser luz, que possamos ser o bem necessário para a nossa evolução e daqueles que estão à nossa volta. Fica conosco, Senhor, ainda uma vez, agora e sempre. Graças a Deus.